Ontem foi realizada a missa de 7º dia do Vitor. Como a gente disse, um estudante universitário de 19 anos, ele fazia rádio e TV, ele estava chegando em casa no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo, não reagiu à tentativa de assalto e mesmo assim o menor atirou e matou o Vitor, né? Ele tinha 17 anos, esse jovem que atirou, e estava a 3 dias de completar 18 anos. O crime realmente chocou todo mundo. Foi surpreendido no portão do prédio onde morava. O assaltante puxou a mochila. Em seguida, tentou pegar o telefone e, ao mesmo tempo, pareceu puxar o gatilho. O ladrão mexeu no revólver e, mesmo depois de receber o aparelho, atirou. O disparo atingiu Vitor na cabeça. A vida do meu sobrinho valeu um celular. Isso é um absurdo. Acompanhado da mãe, o assassino se entregou à Promotoria da Infância e da Juventude. A decisão de se entregar e confessar o crime não muda em nada a situação jurídica do adolescente. O que vale para a justiça é que ele cometeu o crime quando ainda era menor de idade. Marisa, o Vitor era um jovem preocupado com a questão da violência, um jovem temeroso dos trajetos que ele fazia? Não, muito pelo contrário, eu era muito medrosa. Eu ligava 4, 5, 6 vezes por dia no celular dele, saber se ele estava bem, como que ele estava, o que ele estava fazendo. Ele era um jovem, assim, de bem com a vida, amoroso, carinhoso, trabalhador, fazia 2 estágios, ele saía de casa às 6h15 da manhã, voltava às 11 da noite. Nunca se preocupou, ele realmente queria viver a vida. Um adjetivo para o Vitor era intensidade. Ele fazia tudo com intensidade, ele mergulhava de cabeça, amigo, companheiro, tudo que precisassem dele era na hora, com vontade, com amor, com carinho, intenso. Uma pessoa intensa, com uma vontade de viver imensa. Teve sérios problemas de saúde na infância, a gente batalhou, lutou, ele conseguiu superar tudo isso. Tinha bronquite, né? Tinha bronquite. Fizemos um tratamento experimental no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança. Deu certo, graças a Deus deu certo. E ele estava assim, na plenitude da vida dele. Estava no 3º ano de rádio e TV, fazendo estágio, um intenso admirador do Thiago Leifert aqui da Globo. Uhum. Falou que gostaria de seguir os passos dele. E então, sabe, não tem, eu acho que na minha cabeça não tem explicação. 17 anos e 362 dias, ele é inimputável e com 18 anos ele responde como adulto. Valdir, não, eu ia perguntar só para o Valdir exatamente isso. O lugar em que vocês moravam era um lugar tranquilo? Ela falou que estava preocupada sempre com ele. Já havia outros casos semelhantes de outros menores agindo no bairro? Algo que vocês já tivessem ouvido falar? Não, o bairro é um bairro sossegado. A preocupação que nós tínhamos com ele, temos com meu filho, é a preocupação de pai e de mãe. Então não tinha um motivo, o bairro não dava um motivo para ter uma preocupação tão grande. Carente de policiamento, isso sempre, como todos os bairros de São Paulo provavelmente são, mas era um bairro sossegado, era um bairro tranquilo, nunca teve furtos, estourar o vidro de carro, tem uma estação de metrô próxima, então carro que fica, o bandidinho percebia que estava parado, que deixou para trabalhar, ele estourava o vidro, roubar alguma coisa que estava dentro do carro. Mas somente isso. Depois de tudo que aconteceu, você acha que vocês mudaram a opinião de vocês em relação a essa questão da maioridade penal? Vocês já em algum momento tinham tido a chance de pensar ou de refletir sobre isso? Ou isso veio à tona, obviamente, depois dessa tragédia? Não, eu sempre fui a favor da redução da maioridade penal. Eu sou advogada, desde os tempos do meu curso de Direito, eu sempre fui a favor. Eu acho que é inconcebível a gente viver numa sociedade online, conectada 24 horas por dia, com a gama de informações que esses jovens recebem e eles não saberem o que eles fazem. Então não tem. E outra coisa, eu acho, se o governo permite que se vote com 16 anos, a partir dos 16 anos, então eu entendo, como eu passei isso para os meus filhos, que para você votar, você tem que ter discernimento para entender o meio social em que você vive. Se você tem essa capacidade de discernir, para pensar, eu sou contra ou sou a favor de algo que está posto, então você tem que ter esse mesmo discernimento para saber o que é certo e o que é errado. A gente está aqui com o antropólogo Paulo Malvasi. Eu queria exatamente que você refletisse um pouquinho com a gente sobre isso. Ou seja, um jovem de 16 anos, o voto dele tem o mesmo peso do voto de um jovem de 18 anos. No momento de cometer um crime, esse jovem de 16 anos não vai ter a mesma punição do jovem de 18 anos que cometeu um crime igual.
como explicar para uma família como a da Marisa e do Valdir, quer dizer, como explicar que isso possa ser possível, fica uma sensação, às vezes, de 2 pesos e 2 medidas? Acho que a opinião geral da população brasileira é que a impunidade não deve existir. E, de fato, ela não existe. O que acontece é que a nossa legislação ela tem uma diferenciação com relação à etapa de desenvolvimento. Mas não se trata de uma compreensão de que o ato não deva ser punido. Ele deve ser. A sociedade brasileira não aceita mais, e a morte do Vitor não será em vão, porque é um momento em que nós vamos juntos refletir para transformar isso. E nós temos que transformar isso, né? No Brasil hoje, nós temos aproximadamente 9 mil adolescentes assassinados a cada ano. E se a gente pensa no número geral da população, são 53 mil. Então, o adolescente hoje ele é punido quando o crime é descoberto. Então, a gente tem um grande problema de não descobrirmos os crimes. E, em alguns casos, ele é punido até mais do que no sistema penitenciário. Acho que as pessoas da área do direito podem, né, até se explicar mais. A pena ela é maior. Isso não quer dizer que necessariamente vai ficar mais tempo preso, né? Muitas vezes no sistema para os adolescentes ele pode até ficar mais tempo. Mas o que se discute é a natureza do crime, no caso, Sim. como que aconteceu com essa família. Sim. Ele foi assassinado. Sim. Então ele será punido com o mesmo período se ele tivesse furtado alguém. Ou Sim. não? Depende. No caso do latrocínio, a punição de fato no sistema adulto é maior. Tá? No sistema dos adolescentes ele fica até 3 anos e pode ter ainda assim outras medidas complementares. No sistema dos adultos, no sistema penal, né, adulto, dependendo de uma série de coisas, se ele se entrega, por exemplo, como foi o caso, se ele tem bom comportamento, ele pode ficar 5, 6 anos. É mais, não há dúvida. Mas essa pessoa ela volta para a sociedade. Qual dos dois sistemas hoje está mais preparado como política pública para fazer com que essa pessoa volte menos perigosa para a sociedade? Do meu ponto de vista, é o sistema socioeducativo. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas. Eu também tenho dúvidas. Qual é? Porque hoje a gente tem dados de que 43% dos jovens que passam por unidades de recuperação, infelizmente, retornam a essas unidades praticando crimes até mais graves. Sim. Então, quer dizer, na verdade, o que nós temos hoje é que nós temos uma grande dúvida de qual seria o sistema correto, porque eu acho que, na verdade, temos várias vítimas. Sim. Temos a família vítima e temos também esses jovens que não estão tendo uma oportunidade de efetivamente se tornarem um cidadão brasileiro. Sim. Então, a gente fica em dúvida de qual seria o sistema que teria mais condições de recuperar essa pessoa, né? Mas o socioeducativo ele tem 20 anos de investimento, ele hoje tem milhares de profissionais pelo Brasil e a gente precisa, né, assim, efetivamente avaliar e cercarmos o sistema com parcerias para que viabilize. Porque também no sistema penitenciário as pessoas voltam para a cadeia. Mas no caso dele, ele vai entrar numa Fundação Casa. Ele sai de lá melhor do que entrou, na sua opinião? Bom, eu não posso responder. Ou em qualquer instituição? Veja, nós temos... Independentemente de onde ela esteja, São Paulo, Minas, Rio. Sai de lá melhor do que entrou? Eu não tenho como responder isso, não é? Porque ele não passou pelo processo, eu não tenho como responder. Mas na média, no geral. Mas o que eu posso dizer é que no socioeducativo nós tivemos nesses últimos 10 anos diminuição de latrocínio, diminuição de homicídio, diminuição de estupro, efetivamente. Me desculpa, mas eu discordo, porque nesses últimos 10 anos foi feita uma pesquisa, o aumento da criminalidade dos jovens de 16 a 18 anos aumentou 141%, e do adulto 41%. E se você computar que dos 16 aos 18 anos são 2 anos, e do adulto é a partir dos 18. Então, veja a gama de aumento da criminalidade nessa faixa etária. E outra coisa, o jovem, eles estão sendo cooptados pelo adulto, o criminoso adulto. Eles são alongamanos do crime. Sim. Então, o que eles fazem? Eles dão a arma na mão do menor, para o menor ir lá e eles falam, vai lá, porque você vai cumprir 3 anos. Você não vai pegar 30, como seria se ele o fizesse. Se fosse um maior que tivesse feito o que fez com o Vitor, porque eu falo, meu filho foi executado, meu filho foi um crime hediondo, o que ele cometeu. Então, se um adulto tivesse feito isso, com certeza ele não teria nem direito à progressão de pena, porque é crime hediondo. Então, é muito diferente. É muito diferente do que o senhor está falando.
Sim. Vamos só colocar... Só para esclarecer, desculpe, mas esse aumento de 140, ele é das punições, né? Nós não temos um dado assim efetivo com relação nas delegacias de saber desse número nesse patamar, né? De fato, nos últimos 10 anos nós aumentamos muito a internação de adolescentes e aumentamos muito também as prisões. Nós saímos de 200 mil presidiários para mais de 500 mil. Mas é muito complexo mesmo, de fato. Do menor é muito mais, 141%. Professora de Direito Penal, Janaína Pascoal, que tipo de implicação teria hoje se o Brasil adotasse uma redução da maioridade penal? Então, um ponto muito importante para entender que é o seguinte, no Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto que a infração, o ato infracional, é qualquer crime, das centenas de crimes previstos para os adultos, quando praticado por um adolescente, tá? Uma pessoa de 12 a 18 anos. Então, se o garoto falsificar o boletim, isso é uma conduta prevista como crime. O menino de 14 que mantém uma relação sexual com a namoradinha de 12, eu não estou aqui defendendo que deva, acho que tem que postergar o início da vida sexual, mas ele está cometendo, se você comparar, né, que manter relação sexual com menor de 14 é estupro de vulnerável, ele estaria, sob um aspecto formal, cometendo um estupro de vulnerável, né? Eu acompanhei um adolescente que foi processado como pedófilo, tendo ele 15 anos e a mocinha, suposta vítima, 14. Então, o que acontece? O ECA, ele não discrimina ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente não discrimina os atos praticados, né? Tem lá uma gama de medidas chamadas de socioeducativas, mas que são punições porque estão relacionadas a um ato previsto como crime. Não é Esse assim? estatuto não poderia estabelecer diferenciação entre essas funções? Poderia, de certa forma, é o que se está pensando em termos de alargar o período de internação para determinados crimes. O que é muito importante deixar claro é que não existe, veja, pode existir desproporcionalidade, mas impunidade do adolescente não existe. São poucos os países que prendem adolescentes com 12 anos. O Brasil prende. O Brasil prende adolescente com 12 anos. Tá? Numa instituição de recuperação. Sim, mas isso não é... O nome é instituição de recuperação. Se formos visitar, são prisões. É uma perda de liberdade. O estado de São Paulo foi um dos estados que mais investiu, tá? Transformou a loucura que era a FEBEM na Fundação Casa, onde eles têm aula todos os dias, eles têm atividade cultural, eles têm atividade profissionalizante, tá? Tem gente que acha que não adiantou nada, eu leio diferente, porque levantem os números de São Paulo, né? Nós temos, dentre os internos em São Paulo, que são quase 9 mil, 1,5% por homicídio e latrocínio, ou seja, atos infracionais equivalentes, né? Nós temos muitos casos por tráfico, mais de 40%, mais de 40% por roubo. Os números de São Paulo mostram que os atentados à vida, não importa o nome que se dê, são muito menores do que o resto do país. Então, isso é um ponto importante. Eu acho que esse investimento do Estado já reverteu. Outra questão, se você pegar, o pessoal fala, quando acontece uma situação como essa, existem dois discursos. Na minha leitura, são dois discursos equivocados, né? Primeiro discurso, abaixa a idade penal, prende todo mundo com 15, 16 anos, porque já entende. É claro que já entende. Mas se eu abaixar a idade penal, eu não vou pegar só homicídio e latrocínio, eu vou pegar este universo. Eu vou pegar este universo que eu vou enfiar num presídio precocemente. Mas por isso que precisa ser separado o crime que se comete. Sim, eu vou homicídio criar, do furto. Eu só estou tentando explicar, pai, explicar que não existe essa impunidade que está sendo alardeada. Se eu abaixo para os 16 anos, eu não pego só latrocínio e homicídio, eu pego todo esse universo, eu jogo no presídio, eu crio mão de obra para o crime organizado. Né? Então, não é um problema de compreensão, é uma questão de política criminal. Vamos para os números. Só para eu completar esse raciocínio, que eu acho que isso é importante. Hoje, a maior parte dos adolescentes internados, que a gente chama internado, mas se for visitar Fundação Casa, é um pouco diferente. Visita os outros estados para ver. É prisão pior do que prisão para adulto. Então, não é educação, é pena. Não tem aula. Bom, então já está tudo equivocado a partir daí também, né? Uma pesquisa do CNJ, que está no site. É bom que é do CNJ, que não é de partido nenhum, porque esses assuntos são complicadíssimos, porque aí entra a questão partidária, quem é amigo de quem. Aqui eu não estou atrás de voto nem de cargo, entendeu? A pesquisa do CNJ mostra, são instituições piores do que as destinadas aos adultos. Hoje, a maior parte dos internados no Brasil inteiro e em São Paulo também são por tráfico e roubo.
tanto roubo à mão armada como roubo simples, sem mão armada. O tráfico, pelo estatuto, nem comportaria internação, porque pelo estatuto só poderia internar, né, por atos praticados com violência ou grave ameaça. Pois bem, o sujeito internado por tráfico, um adolescente, fica aos 3 anos. Ele fica os 3 anos. Sabe quanto é que o adulto primário sem antecedentes pega? 1 ano e 8 meses. Porque a lei prevê pena mínima de 5 anos, mas quando é primária, pequena quantidade sem antecedentes, tem causa de diminuição. Acho que Não, mas você vai me desculpar, mas não é bem assim também, não. Aí, só mais uma coisa, o roubo. O sujeito que é condenado por roubo simples pega a pena mínima de 4 anos. Tem progressão, livramento, remissão pelo trabalho, tá? O adolescente fica os 3 anos. Se tiver a mão armada, fica os 3 anos. Tá como armado o adulto, pega 5 anos e 4 meses, que é a pena mínima, sendo primário sem antecedentes. Ele fica 2 anos. Então, na maior parte dos casos de internação no Brasil, ou seja, mais de 80% que são por tráfico e roubo, o jovem fica mais tempo preso, porque não é escolinha, não é passeio, do que fica o adulto. Então, isso é uma realidade ruim, equivocada, mas Janaína, é uma mas pelo que realidade. você está dizendo, na verdade, eu até vou pedir para a gente ver uma reportagem também, um vídeo aqui, mas na verdade o que você está dizendo é que então esse jovem não tem uma recuperação, porque se ele vai ficar os 3 anos e mesmo assim ele volta e reincide, é que na verdade o trabalho feito durante esses 3 anos não foi suficiente para isso. Então, o que as pessoas pensam, eu entendo o que uma família reivindica, é uma diferenciação entre o que tipo de crime foi cometido. Claro que se você vai botar no mesmo saco um garoto que numa feira roubou uma maçã e um outro que cometeu um crime à mão armada, não vai de novo resolver. Mas o que se fala, uma das questões que tem se discutido é que houvesse uma diferenciação por crime. 2 outros casos que foram muito emblemáticos que naquela época, já há alguns anos atrás, também levantaram essa questão sobre a redução da maioridade penal. Vamos ver. Liana Friedenbach e Felipe Café foram sequestrados e mortos quando acampavam em um sítio na região metropolitana de São Paulo. Aguinaldo Pires é acusado de estuprar Liana. Antônio Caetano é julgado por manter o casal em cativeiro e participar do estupro. Antônio Matias responde por colaborar no sequestro e esconder uma das armas usadas no crime. A tese apresentada pela defesa é a de que os 3 homens foram coagidos a cometer os crimes pelo principal envolvido. Roberto Cardoso, o Champinha, tinha 16 anos na época do crime. Eles não avisaram a polícia, enfim, não tomaram providências porque tinham medo do Champinha, mas evidentemente que essa argumentação não vai pegar, não é? 3 homens foram presos ontem, suspeitos de participação no crime. Eles roubaram o carro em que João estava com a família na noite de quarta-feira. O menino foi arrastado por 7 quilômetros, pendurado pelo cinto de segurança e morreu. Um suspeito foi liberado porque não teria envolvimento com o caso. Segundo a polícia, Diego da Silva Nascimento, de 18 anos, e um menor de 16 confessaram o crime. O maior já está totalmente esclarecido, né? Já foi reconhecido por 2 pessoas, uma que estava no local que foi deixado o carro, outra que perseguiu o carro. Se condenado, Diego Nascimento pode pegar até 30 anos de cadeia. O menor será levado para uma instituição onde deve ficar no máximo por 3 anos. Eu vou pedir agora para a gente conversar com o Roberto Carlos Oliveira, que você é... Ramos. Ramos. Roberto Carlos Ramos, que é um ex-interno da FEBEM. Hoje você é um pedagogo. Eu queria que você contasse para a gente essa sua experiência lá. O que você acha que você aprendeu enquanto você estava na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa? Primeiramente, permite-me contextualizar. Por que eu fui parar na FEBEM? Eu sou o 10º filho de uma família de 10. Morávamos em uma favela em Belo Horizonte, num barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. Década de 70... Meu pai estava desempregado, uma situação de penúria completa dentro de casa. Não existia nenhuma assistência governamental. A única coisa que tinha, minha mãe conseguiu ver na televisão. A FEBEM de Minas Gerais é a melhor escola do país, né? Coloque seu filho na FEBEM, que a FEBEM foi criada para dar o bem-estar do menor. Minha mãe conseguiu uma vaga para mim, me colocou na FEBEM. Bem, quando cheguei lá, eu pensei que ia aprender cursos, né? Vários cursos. Ia sair doutor. Exatamente, doutor, como ela acreditava. Bem, com 7 anos, eu saí da creche, passei para o setor infantil, que os meninos ficam de 7 até 14 anos. É o mesmo setor que eu, recém-chegado à FEBEM, me misturava com os meninos que já vinham da rua. Era um instrutor para 50 alunos. Entendeu? Então o instrutor não me chamava pelo nome, me chamava pelo número, 374. Entendeu? E quando eu perguntava alguma coisa, falava, grita, fala mais alto. O tempo todo eu fui perdendo a minha identidade. Com 8 anos comecei a fugir da FEBEM. Com 9 anos tinha fugido 48 vezes.
Com 10 anos, descobri a primeira droga, que foi a cola sapateiro. Com 11 anos, a maconha. Com 13 anos, eu ainda não sabia ler nem escrever. Tá? Eu bati na porta dos carros, pedindo esmola. E a pior coisa que tem, Fátima, é a sensação de que você não existe. Você para no sinal de trânsito, dá um sinal, acena, a pessoa fecha o vidro e finge que não te vê. A única forma que tinha para ser vista é eu tocar nas pessoas. Aí as pessoas, tira a mão de mim. Pelo menos eu sabia que eu estava vivo naquele dia. E a sensação de passar em frente a uma loja e ver um espelho com mais 15 colegas e não saber quem eu sou, porque eu não tinha espelho na rua, então para mim saber quem eu era, eu dava um tchau. Falava, aquele lá que sou eu. Não tinha espelho na FEBEM, no caso, né? Exatamente, não existiam espelhos. E, bem, eu era o 374, não era o Roberto Carlos. Com 13 anos foi que apareceu a minha fada madrinha. Aí que eu falo que a questão é transformar essa luta numa coisa muito maior, que a questão, uma superação dessa dor, em vez de simplesmente buscar uma lei, o que eu posso fazer para transformar? A mesma indignação que a senhora está sentindo, que o senhor está sentindo, uma francesa que veio para o Brasil, sentiu, lá no país dela, mas veio para o Brasil e quis conhecer a FEBEM. Chegando lá, fui apresentado como sendo um caso irrecuperável. Falar, sabe que é menino? Tem 13 anos de idade, não sabe ler nem escrever, já usa droga, está cometendo um delito, é um caso que não tem jeito. Ele vai morrer cedo. E a francesa pensou, já que ele vai morrer cedo, deixa eu tentar me aproximar daquele menino. E pela primeira vez alguém se aproximou de mim, Fátima, olhando nos meus olhos, não me chamou, ela nem ligou para o meu piolho, os piolhos do meu cabelo, o meu nariz com catarro, o meu cheiro de xixi. Ela falou comigo 2 palavras que eu me arrepio até hoje. Eu ouvi um adulto falar comigo naquela fase que eu estava passando. Com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Alguém falava com licença e por favor comigo, sem berrar. Ou seja, o que te recuperou não foi ter ficado numa instituição menor. O que te recuperou foi ter conseguido uma família. Exatamente. Essa mulher me adotou, me uma oportunidade de ter alguém que olhasse, que tratasse. Ou seja, educação, fundamental, oportunidade. Isso é que foi, isso que foi possível para você se recuperar. E uma coisa, eu poderia hoje falar assim, eu fui aluno da FEBEM, sabe? Eu fui estrupado dentro da FEBEM. Entendeu? Eles colocavam cocô no meu prato para eu comer. Eu podia estar chorando a minha mágoa. Bem, eu tentei, na verdade, superar isso. Sabe o que eu fiz quando eu tinha 20 anos? A minha mãe adotiva faleceu. Para superar a dor da perda dessa mulher, eu acabei adotando um menino da FEBEM. Depois 2, 3, acabei adotando 25 meninos que, como eu, tinham uma trajetória de rua. E que, como eu, eram casos irrecuperáveis, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Como é que eles estão hoje? São homens de bem, graças a Deus, que trabalham, estudam. 2 deles já adotaram, estão adotando, né, outros meninos na mesma situação. Entendeu? São pessoas que vivem de bem. Talvez não sejam, alguns não vão chegar a se tornar doutores, médicos, advogados, como era a minha aspiração que se transnós. Mas são homens de bem. Eles são felizes e têm uma responsabilidade muito grande. Acredito que a Marisa não seja, obviamente, contrária a nada disso. A educação não, Eu só estou colocando, Fátima, que é fundamental, quando você fala em redução da maioridade penal, nós vamos, na verdade, estar enchendo novamente presídios e nós percebemos que nosso sistema carcerário não recupera ninguém. Se a própria Fundação Casa ou as outras instituições não estão dando conta atualmente do recado, não é colocando mais alunos ali, vamos preparar o dinheiro que nós vamos gastar, acautelando o menor, vamos trabalhar na construção de uma escola. Um aluno na escola, num curso profissionalizante, ele fica muito mais barato, oportunizando esse aluno, do que punindo. Eu vou pedir só para a gente colocar na conversa agora o promotor Thales César de Oliveira. Ele não pôde estar aqui no estúdio, ele está em São Paulo. Para entrar na nossa conversa, que a gente já ouviu alguns argumentos que são contrários aqui, à exceção da família, à redução da maioridade penal. Bom dia, doutor Thales. Eu queria saber por que o senhor é a favor da redução da maioridade penal. Bom dia, desculpa não estar presente, surgiu uma reunião de imprevisto aqui em São Paulo, mais ou menos do meio-dia, então eu não pude comparecer aí, lastimo e me perdoem. Eu sou favorável à redução da idade penal, uma vez que, como já dito por algumas pessoas no programa, o adolescente hoje tem exata noção, exata compreensão daquilo que está fazendo, que aquilo que está fazendo é errado, que aquilo que está fazendo é crime e deliberadamente ele pratica esta infração. Uma outra realidade que nós analisamos na nossa promotoria, no nosso dia a dia, nos 18 anos que nós estamos à frente lá da Promotoria da Infância, é que grande parte desses crimes violentos praticados pelos adolescentes não tem como pano de
de fundo, muitas vezes, uma questão eminentemente social. Tanto que muitos dos atendimentos que nós fazemos, os pais do adolescente comparecem nesse atendimento, né? E os próprios pais falam, afirmam que não tinha a menor necessidade, não falta nada, quer dizer, muitos dos pais, inclusive, falam, eu estou pagando ainda o telefone celular que ele escolheu, estou pagando o tênis que ele escolheu, quer dizer, trabalho para sustentar justamente o meu filho. Então, eles fizeram a opção clara de entrar no mundo da criminalidade. E por que 16 anos? Não é um número também aleatório que nós escolhemos da nossa cabeça. As nossas pesquisas, os nossos dados estatísticos nos mostram que a participação nos crimes graves praticados por adolescentes se acentua a partir dos 16 anos de idade. É exceção à regra aquele menino de 13, 14 anos que pratica um crime grave com violência, né? Essa participação, ela se inicia aos 16 anos. E se me permitir, posso só dar uma correção naquilo que a doutora, professora de Direito Penal, falou, que não está correto, não corresponde à realidade, pelo menos não aqui no estado de São Paulo. O ECA realmente estabelece que uma das causas, e não a única, é a internação proveniente de atos praticados com violência ou grave ameaça. Mas o artigo 122, inciso 2 do ECA, estabelece que é possível, sim, a internação na reiteração do ato grave. Então, quando se diz que é proibida a internação por tráfico, isso não corresponde à verdade legal, tá? Os adolescentes que hoje estão internados na Fundação Casa, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, na sua totalidade, são reiteradamente praticantes de tráfico de drogas. Nós damos liberdade assistida para o tráfico na primeira passagem, semi-liberdade na segunda passagem e a internação na Fundação Casa somente na terceira passagem. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor então acreditaria, se não haveria o risco, como muita gente argumenta, de a gente reduzindo agora para 16, daqui a alguns anos nós aqui no Brasil estarmos trabalhando para tentar reduzir para 14, se não haveria como é que eu digo, quando você, por exemplo, uma quadrilha hoje ela se utiliza de menores porque ela sabe que esse menor não vai ter o mesmo tipo de pena e é mais fácil convencê-lo. Se nós reduzirmos para 16, a gente não corre o risco de daqui a pouco estarem cooptando jovens de 14 anos para esses crimes e aí a gente ter esses índices de crimes mais violentos também nessa faixa mais jovem? Bom, essa utilização de adolescentes por parte de algumas quadrilhas efetivamente existe, não vamos tapar o sol com a peneira, mas é exceção à regra. Hoje a experiência nossa nos mostra que grande parte desses adolescentes são os verdadeiros líderes da quadrilha. Por quê? Porque ele é audaz até pela própria juventude dele e ele sabe da sua impunidade. Então ele, adolescente, é muito mais violento, o moleque de 17 anos, por exemplo, ele é muito mais violento do que o assaltante de 20 anos. Então, quando eles vão praticar um assalto, quem muitas vezes comanda esse assalto é o adolescente, né? No caso do Champinha, por exemplo, que a reportagem inclusive mostrou um vídeo da época, era ele quem comandava toda a ação. Nós tivemos 2 arrastões nesse último mês aqui em São Paulo, em restaurantes, e ficou evidenciado ali que quem comandava a ação, quem era o líder da quadrilha, era, na verdade, adolescentes de 16 e 17 anos de idade. Agora, eu defendo há mais de 10 anos a redução da idade penal, mas eu entendo o seguinte, como inclusive eu tenho certeza que o professor Paulo Malvasi, meu professor inclusive, também concorda com isso. Quer dizer, nós temos que investir nas questões de políticas públicas primárias, né? Não é reduzir por reduzir. A redução, só a redução, isto é uma medida meramente repressiva, que pode surtir efeito nos próximos 2, 3 anos. Mas nós temos que pensar numa sociedade para daqui a 15, 20 anos. Então eu preciso sim investir em creche, em educação, saneamento básico, saúde. Eu preciso tirar essa molecada da rua, porque hoje quando você vai numa comunidade carente, você vê muitas vezes essa molecada solta na rua, porque o pai e a mãe têm que trabalhar e muitas vezes não há uma creche na localidade e essa criança ela acaba sendo educada na rua e pela rua. E o pai perde totalmente o controle quando tem 10 anos. Doutor Tales, deixa eu colocar o Vinícius Botaro aqui na nossa conversa. Ele também está aqui, apesar de também muito sofrimento, também perdeu 2 pessoas muito importantes
na vida dele. A gente vai rever e vai saber o que aconteceu. Vamos lá. Orlando e Dona Ofélia Botaro, ambos com 75 anos, moravam em uma residência no Jardim do Limão, em Pinhalzinho. Vendiam produtos de limpeza em casa e também na rua. Por volta de 8 horas da manhã, uma cliente chegou à casa do casal. Chamou várias vezes, mas ninguém respondeu. Este portão estava aberto e o carro ligado. Ela achou tudo muito estranho e chamou uma vizinha. Essa vizinha entrou por aqui e foi até a porta. Percebeu que a sala estava revirada e que havia sangue no chão. Então ela chamou a polícia, que encontrou o casal morto no quarto. Ambos tinham facadas no pescoço e no peito. O crime chocou os moradores da cidade, conhecida por ser um lugar tranquilo. Desde 2009, Pinhalzinho não registrava homicídios. Segundo o delegado responsável pelo caso, Felipe Beluso Gonçalves, o menor foi encontrado no mesmo bairro onde o casal foi morto. Ele foi interrogado e confessou o crime. No depoimento, o adolescente disse ainda que tinha a intenção de roubar a residência. Vinícius, você acha que esse jovem, por exemplo, tinha essa certeza da impunidade? Eu acho que tinha, sim, Fátima, porque, primeiramente, ele matou antes de procurar alguma coisa para roubar na casa dos meus avós. Então, e ele já é um menor reincidente. Em uma das passagens dele, ele invadiu uma outra casa. Primeiro, ele efetuou o roubo e depois ele estuprou uma outra idosa. Então, eu acho que sim, ele tem a total certeza de impunidade, ele tem a total certeza que daqui 3 ou 4 anos ele vai sair. E se, igual o Roberto Carlos falou, não foi o sistema que recuperou ele. Nós precisamos de pessoas engajadas nessa melhoria. E os nossos governantes precisam nos ajudar nesse sentido. Precisamos atacar o foco do problema, com políticas de educação, de saúde, de aumentar vagas em creche. Não é apenas... Estamos defendendo, sim, a redução da maioridade penal, mas isso é só uma das frentes que precisam ser levadas. Um aspecto não elimina o restante. Sim, exatamente, é o que eu ia falar. Eu concordo plenamente com o que o Roberto Carlos disse, mas eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de uma medida de emergência. Então, essa medida de emergência é a redução da maioridade penal, a mudança do ECA, porque hoje o menor ele não tem medo. Ele sabe que não vai acontecer absolutamente nada com ele, porque inclusive a doutora pode falar, na Fundação Casa, eles são avaliados a cada 6 meses. Então, esse animal que fez isso com meu filho, daqui a 6 meses ele pode estar na rua. Mas não sai. Entendeu? Então, não tem. Em tese, ele pode ter uma avaliação. Ele pode na rua. Posso fazer um pequeno comentário? Tem gente dizendo exatamente isso. Ele age como... Ele é punido como menor, mas age como adulto. Quando eu falei... Como é que a nossa enquete está nesse momento? Você é a favor ou contra a redução da nesse momento? maioridade penal? Vamos ver como é que está o resultado na nossa tela aí dessa nossa nesse enquete. Momento, você como é que está? Favor aí, olha, favor 87%, favoráveis à redução da maioridade penal. Ainda vou te pedir 13%. o seguinte. Eu perguntar para você, Paulo, como é que faz para convencer, você que é contra essa redução, como é que faz para convencer uma massa, um grupo enorme de pessoas que anseiam nesse momento por uma mudança? Nas redes sociais é a mesma coisa, a maioria esmagadora. Fátima e todos, não se trata de ser contra ou a favor, não é disso que a gente está falando, não é de que lado eu tô, qual é a minha torcida. Nós estamos todos juntos na busca da solução desse problema. E é isso que nos une aqui hoje. E claro, a população está mostrando, e eu endosso e afirmo junto, que nós não podemos mais aceitar esse grau de violência na sociedade que nós vivemos. O que as pessoas estão dizendo, essas 87%? Não é possível que o adolescente cometa um crime e fique impune. Então, eu afirmo, junto com esses 87%, junto com a dona Marisa, que isso não é possível. Eu só tenho uma dúvida. Eu não tenho, pela minha experiência de mais de 15 anos de pesquisa de campo, com adolescentes, com jovens, com profissionais e com famílias desse contexto, que nós reduzirmos e eles irem para a prisão vai nos ajudar. Me parece um paliativo, porque o que eu observo nesse traçado, que o menino ele comete um pequeno furto, não é feito nada. O menino assalta alguém, não é feito nada. O menino ele sai da escola, não é feito nada. A família se desagrega, não é feito nada. E quando nós temos uma tragédia... Agora, veja... Mas tendo esse aumento da pena, é para intimidar. Claro. Não é para punir simplesmente.
Coíbe o para ato. intimidar. Então ele vai pensar antes de executar uma pessoa, Claro, ele vai Valdir. pensar antes de matar, Claro, ele Valdir, vai mas pensar antes de roubar. Desculpe, E mas- aí ele vai... Eu acho que nesse momento é o que o Brasil pede. Claro, é isso e mesmo. junto com isso, aí o governo tem que fazer investimentos em escola, em educação, em saúde. O papel que ele não fez, não faz, e faz muitos anos que não faz. A nossa escola é péssima, Não é horrível, dúvida. vem piorando a cada dia. Ela já foi... Quando eu estudei, eu estudava em escola do governo. E era uma briga para entrar. Sim. Então, nessa época, o rico estudava junto com o pobre. Então, não é falar que a escola... hoje, o investimento é muito baixo. Muito então, baixo. é ela que vai salvar, ela que vai ajudar a salvar. Só que vai demorar um pouco. Eu tenho só Pois é, que vocês dizer me uma permitem coisa. só uma Claro. consideração. Eu fiquei com uma dúvida. Eu ouvi o argumento interessante exposto pelo promotor lá de São Paulo, né? E eu fiquei com uma seguinte preocupação. Ele disse: nós precisamos de tempo para, reduzindo assim, de 18 para 16 anos, nós vamos ganhar 2 anos para consertar todo o sistema e, a partir daí, sim, permitir que qualquer jovem infrator seja bem tratado e adequadamente encaminhado na vida, e para evitar que o próximo passo não seja recrutar os de 15 e os de 14. Minha única preocupação, e que eu gostaria de talvez colocar aqui como... Se reduzir ainda mais. Temos 2 anos para consertar o que não foi feito Sim. até hoje. Será que dá tempo? Eu tenho que dizer só uma coisa, que a impunidade, ela se revela no fato de cada 100 homicídios no Brasil, 8 são punidos. O que urge agora, já, é que a gente tenha uma posição dos governos, da segurança pública, e que a gente tenha uma ação que puna esses homicídios, porque não é questão dele ser maior ou dele ser menor, tanto o menor de idade quanto o maior. A pena é a mesma. A perda tem é a certeza mesma. da impunidade. Porque nós não... Mas uma acontece- questão acontece só uma coisa detalhes aqui. também, só complementando, quando eu falo de 8%, né, dos crimes que são punidos realmente, efetivamente, e dos quais de 100% dos crimes cometidos de uma forma geral, adulto e adolescente, apenas 9%, se eu não me engano, são cometidos por adolescentes. Entendeu? Então, quer dizer, o adolescente não é o culpado de todos os crimes. Não, mas que ninguém acontecem. está dizendo que ele é culpado. Não, Mas esses exatamente 9% isso. aí, quando cometem, ficam 3 anos. Não, mas- Exatamente, 3 anos. Mas então, se for olhar Esse que é o problema. o número de adolescentes é muito menor e são muito mais Agora, punidos. agora Essa você é a vai me questão. desculpar. Você vai me desculpar porque eu acho o seguinte: não adianta essa desculpa de falar que o nosso sistema carcerário não pode Tô vendo. absorver esses menores. É um absurdo, Tá. porque então você está dando licença para ele matar. Olha, você vai matar, porque você não vai pra cadeia. Não é Algumas isso, não. considerações. Uhum. Eu queria só esclarecer. Quando eu falo do tráfico e do roubo, doutor Tales, eu estou dizendo o seguinte: não é verdade que não haja resposta para o tráfico praticado pelo adolescente. E se o senhor, na vara que o senhor funciona, toma esse cuidado da escalonagem, eu fico feliz. Mas o senhor sabe que não são todas as varas que funcionam dessa forma. Tem quem é internado de cara. E eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Estou dizendo que muitas vezes o maior sai antes. Eu vi uma entrevista do senhor Valdir, que o senhor disse o seguinte: se ele tivesse mais de 18 anos, ele pegaria 30 anos. Não é verdade. Você abre o código e vê a pena máxima do latrocínio. No entanto, uma pessoa que é pega a primeira vez no latrocínio vai pegar a pena mínima, é crime hediondo, progride em 2/5. Ou seja, o maior fica 8 anos, porque são os 2/5, o menor fica 3. Mas é uma mudança que nós estamos brigando também. Veja bem. Que aumente essa pena de 30 para para 50 pode, anos. senhor Valdir, é cair no erro, que infelizmente é o que está aí desde sempre, de ficar os que querem prender todo mundo achando que vai resolver e os que querem dizer que o problema é pobreza. O problema não é pobreza, o problema não é só carência social, isso também é um discurso enviesado, falso, que precisa ser esclarecido. Então, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte: esta redução vai ter implicações para a segurança pública que são piores do que as pessoas hoje imaginam. Vamos pensar numa elevação do período de internação para os fatos mais graves de maneira objetiva. O governador de São Paulo mandou um projeto. Eu li o projeto, não fiz um estudo ainda, porque foi ontem. Acho que o projeto está amplo demais. Acho que tem que ser Passaria uma coisa... para 8 anos o período de internação. Pode até ser 8 anos, mas tem que ser pontual. Qual a conduta? Não pode ficar uma coisa nebulosa, né? Crime hediondo, se tiver motim, a depender da autoridade. Tem que ser um pouco mais... Todo tipo de combate à violência, seja praticado
praticada pelo adolescente ou pelo adulto, tem que ter determinação das punições. Até para ter esse efeito dissuasório, até para ter o efeito de que o que acontece comigo. Tem que ser objetivo. Então, é roubo, 3 anos. É latrocínio, 5 anos de internação. Eu sou firme na opinião de que não pode misturar adolescente até 18 anos com adulto. A gente gostaria de dar um pouquinho de espaço para os nossos telespectadores que responderam a nossa pergunta. Primeiro vamos ver quais são os argumentos que as pessoas que votam a favor pela redução, pessoas que não têm a formação de todos que estão aqui, mas o que elas têm de sentimento e por que elas acham que deve haver essa redução? Vamos ver. Sou a favor totalmente, entendeu? Tem que, se é de maior para fazer outras coisas, então por que não ser preso pelo aquilo que eles cometem? O crime é o ato, independente da idade. Se o jovem já pode votar, ele tem que responder pelo que ele comete. Eu vejo aí muito cara a partir de 20 anos comete um erro e joga por de menor, porque sabe que não vai dar nada por de menor, se apresenta com advogado e realmente não dá nada mesmo. A partir dos 15, 16 anos já sabem o que faz, né? Fez besteira, cometeu algum crime, eu acho que tem que ser preso sim. Colocar com outras pessoas que já cometeram vários erros é meio complicado, eu até entendo, mas também se a gente for pensar desse modo, eles vão começar a cometer erros em cima de erros, e aí? Porque a pessoa que tem capacidade para matar, para roubar, para delinquir, tem que responder, seja qual seja a sua idade. Não, isso não é menor, isso aí é marginal. Tem que acabar com isso. Então acho que tem que realmente ter essa redução para que ele possa saber que ele vai ser punido por aquilo que ele está fazendo. Porque eu sou pobre, eu criei meu filho com muita dignidade, a minha filha, meu filho se formou, tá aí, ó, um engenheiro, ainda está fazendo medicina. Tá? Eu vendendo churrasquinho na rua. Já está ultrapassado esse código aí, né, meu filho? Olha, a gente viu a opinião, assim, de quem está ali no dia a dia, na luta, né? E a gente teve realmente a grande maioria das pessoas falando em favor da redução. Mas nós também editamos um material com as pessoas que disseram que são contra, para que a gente pudesse saber, então, o que elas pensam e por que essas pessoas, mais uma vez, que não têm a mesma informação ou formação de quem está aqui, pensa sobre o assunto. Vamos lá. Eu sou contra porque eu achava que os menores deviam ir para uma instituição de qualificação, tipo de emprego, ter mais oportunidade de emprego, uma educação melhor, sendo que lá eles não têm numa prisão. Os crimes que acontecem com os menores infratores é devido à falta de educação, à falta de um ensino qualificado. Eu acho que o governo deveria criar um centro de recuperação, mas com estrutura, né? Com trabalho, com curso profissionalizante. Porque não adianta botar eles na cadeia, porque eles vão sair de lá pior. Sendo preso, só piora a situação, porque lá dentro do presídio ele aprende coisas terríveis e vai ter contato com pessoas também que não têm uma certa, né, educação. Então, assim, eu acho que isso pode piorar e agravar mais ainda esse quadro. Eles vão aprender coisa que não presta. Não vai melhorar, só vai piorar. Eu tenho um filho de 17 anos, cara. Eu sei que a garotada hoje em dia tá complicada a situação, entendeu? Então, se eu for a favor, eu devo estar até indo a favor, não que meu filho faça alguma coisa errada, mas estou indo a favor a alguma coisa que pode julgar uma criança de 16, 17 anos, que ela tem que ser preparada ainda para o mundo, né? Eu acho que não está bem preparada, um adolescente não está preparado para o mundo. Não vai adiantar de nada, a criminalidade vai continuar, você só vai punir pessoas que, de certa forma, são inocentes. Eu acho que baixar a maioridade penal seria já jogar na lama aqueles que foram jogados há muito tempo. Queria fazer um comentário, o doutor Tales até pode dizer se eu estou mentindo ou não. Eu acredito que ele vai dizer que não. Eu atendi muitas mães de meninos viciados em crack, tá? Pais também. Aí essa mãe vai no psiquiatra e ele fala: mãe, não dê dinheiro para esse menino, não importa ser muito rico, o dinheiro que tem, né? Porque o menino vai comprar pedra. Então a mãe não dá o dinheiro. O menino vai pra rua, pega a faca, assalta. Às vezes o menino mata, tá? Aí o que acontece? Essa mãe no desespero acorda cedo, amarra o menino no pé da cama. Eu não tô brincando, tá? Põe corrente. O Ministério Público processa a mãe por cárcere privado. Aí o governo do estado faz um convênio com a OAB, que eu sou membro do conselho. São 70 advogados trabalhando de graça todo dia no Cratódio. O doutor Tales deve saber que eu não estou mentindo. A Defensoria Pública se manifesta contra processo por processo. E ainda ameaçou processar os meus colegas que estão trabalhando de graça por desrespeitar a ética.
Faz anos que eu escrevo que a droga está relacionada com a violência. Sabe quem publica meus textos? Ninguém. Sabe por quê? Porque é politicamente incorreto falar que droga está ligada à violência. Porque não, hoje, mas eu acho que hoje nós estamos com várias campanhas já, até de internação compulsória. As campanhas são fortes dos formadores de opinião nesse país, são para a legalização de droga. Todas as pesquisas de mestrado e doutoramento feitas nas faculdades de Direito, muitas vezes com fomento de órgão público, são no sentido de legalização. Então é o seguinte, quando o governo quer fazer um trabalho preventivo, né, e não é passar carrocinha, que eu tenho até texto publicado, eu sou contra passar carrocinha na rua, recolhendo quem está jogado no chão. É atender a família que pede uma alternativa. O que sobra para a mãe? Ela não pode amarrar o filho no pé da cama, ela não pode dar dinheiro, ela não tem como segurar, só sobra entregar o filho depois que ele matou o filho de alguém. Entendeu? E os órgãos que dizem que são defensores dos direitos humanos, né? E que no aspecto da não redução concordam comigo, quando eu levanto esse ponto, não é com eles que eu estou falando. Então eu queria que o doutor Tales me ajudasse a falar sobre isso, doutor. Doutor Tales. Bom, da minha parte, eu digo o seguinte, quer dizer, o Ministério Público tem que processar essa mãe que acorrenta o filho no pé da cama, porque esta não é a solução. Eu não posso permitir que uma mãe, que um pai, simplesmente acorrente o filho ao pé da cama. Quer dizer, o pai e a mãe têm que encontrar ali uma outra solução também, né? Eu sei que é difícil a situação da mãe, do pai, do filho. É uma outra condição também, né, doutor? Porque não há, sim, é difícil para o pai e para a mãe. Para recuperação. Exatamente, que isso é uma coisa que eu me debato também, junto com a doutora, há muito tempo, no sentido de que o Estado tem que cumprir com a sua obrigação e dar às famílias condições de internação desses jovens e também dos adultos em clínicas bem dotadas para a recuperação do cidadão viciado na droga. Agora, não é simplesmente amarrando na cama que nós também vamos encontrar a solução. Se eu permitir que isto aconteça, todo pai, toda mãe vai se julgar no direito de amarrar seu filho no pé da cama, hoje por droga, amanhã por um problema, depois da manhã por outro problema. Isso também nós não podemos permitir, né? Mas concordo com a doutora que nós temos que dotar de um instrumentário social melhor para ajudar essa família. Agora, um dado também interessante, se me permite, está se falando muito a questão do adolescente permanecer 3 anos internado na fundação, né? Aqui no estado de São Paulo e também no Brasil, não foge muito dessa regra, a média de internação gira de 9 meses a 1 ano e meio. Então, a esmagadora maioria dos adolescentes, logo na primeira reavaliação ou na segunda reavaliação, que, como foi dito, a reavaliação tem que ocorrer no máximo a cada 6 meses, esse adolescente é posto em liberdade. Então, nós temos casos gravíssimos que 1 ano o adolescente ganhou a liberdade. Quero dizer para vocês o seguinte, ouvindo toda essa discussão aqui, primeiro como mãe, principalmente como mãe e como cidadã, como brasileira, a dor de vocês reverbera em mim, ela dói em mim só de estar presente na frente de vocês. E eu entendo também que, para mim, ficou claro que para vocês, esse pedido de redução da maioridade, ele não é uma solução, ele é um primeiro passo. Vocês também concordam que, como todos nós, eu imagino, que é preciso que seja feito muito mais do que isso. O combate às drogas, como a doutora falou, a questão da educação, das creches. Então, talvez, assim, essa discussão comece por aí, não obrigatoriamente vá terminar com esse pedido de vocês, mas ela estenda por outros caminhos. Exatamente. Porque a dor de vocês, acho que toda a população... É isso que eu dizia, independentemente de se favorável ou não, a solidariedade em relação à dor é imensa. Eu queria só até, Marisa, antes da gente... Infelizmente, a gente vai precisar encerrar e a gente vai voltar a esse tema várias vezes, tantas quantas forem necessárias. Eu queria que você dissesse hoje o que move vocês. Como é que está o dia a dia de vocês? Então, o meu dia a dia hoje, eu falo, desde quando na quarta-feira voltei do velório, a gente olhou para o outro, meu outro filho, e aí, o que a gente vai fazer agora? Não tinha a menor ideia. Na quinta-feira de manhã, escutei numa rádio que eles estavam fazendo essa campanha para a redução da maioridade penal. Eu falei, eu preciso ter uma motivação para viver. E foi aí que eu me motivei. Uma campanha na rede social, né? Numa rede social com o nome do Vitor. Na página da rede social está o nome do meu filho. Peço a todos que entrem, acessem. A gente está fazendo uma petição online. Nós precisamos de 1.400.000 assinaturas. Então,
Para que o projeto seja analisado. Exatamente. Porque é isso que eu quero. Eu quero que... Não adianta que nem o pessoal falar, a presidenta Dilma falou que ela é contra. O secretário falou, Gilberto Carvalho, que ele é contra. O ministro da Justiça falou que ele é contra. Agora, que eles vão... Eles são contra, mas o que eles vão fazer? É isso que eu cobro das autoridades. Simplesmente ser contra ou ser a favor, é o que ele falou, ser contra ou a favor não é o caso. O que nós vamos fazer daqui para frente? É emergencial, é para agora. Exatamente, o copo transbordou, a água está caindo para fora. Eu concordo plenamente com a Marisa. Então, o que nós vamos fazer? O que o nosso Congresso, o que os nossos legisladores federais vão fazer? Porque eles foram eleitos com o meu voto. E falam, todo mundo, a presidenta Dilma também, ela foi eleita com o voto do povo. Então, se ela foi eleita com o voto do povo e a opinião pessoal dela é que ela é contra, só que ela governa para uma sociedade. Nós estamos no Estado democrático de direito. Então, ela tem que governar para a sociedade. E se a sociedade está clamando por mudança, essa mudança tem que acontecer. Esse nosso grito tem que chegar lá em Brasília e eles têm que ouvir. E eles têm que mudar, porque eles estão lá pelo nosso voto. Marisa, eu também me solidarizo muito com você e o Valdir.